O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está com a coleta de dados em Parnaíba praticamente concluída e com mais de 98%. No Piauí, ainda restam em torno de 2,5% da população para ser recenseada. Aqui em Parnaíba, o coordenador do IBGE, Raimundo Mendes, e o coordenador técnico do Censo Demográfico no Piauí, Pedro Oliveira, se fizeram presentes no auditório da Prefeitura de Parnaíba para a terceira reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022 do município. A REPAC é a reunião de planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico, 2022 no caso, né? E a finalidade dessas reuniões é fazer o acompanhamento desde o início, né, desde a preparação do censo até a finalização, que é essa última reunião prevista, reunião ordinária prevista para a finalização desse trabalho do Censo em Parnaíba. Agora, como é que está essa situação? Já tem um período, uma previsão de divulgação desses dados? A gente sabe que ainda há essa realidade da coleta desses dados. Olha, inicialmente estava previsto para ser divulgado agora no final de abril, mas como nós temos alguns estados ainda em trabalho de finalização, né, onde estão realizando algumas coletas, né, coleta de alguns setores, aí o IBGE vai fazer a divulgação só a partir de junho, né? Está previsto para junho agora de 2022, de 23. Agora, essa coleta de dados foi bastante desafiadora. Como é que vocês acolhem isso, né, em comparação com outros censos que já ocorreram? Esse ano, devido à pandemia que houve logo no tempo que era para ser feito a coleta, né, em 2020, a pandemia atrapalhou bastante, né? E eu acho que devido a isso o pessoal está todo com medo de receber os agentes do IBGE. E houve uma dificuldade muito grande comparado com o outro censo, né? Esse ano foi muito desafiador, foi muito problemático. O Censo Demográfico 2022, naturalmente, veio numa sequência de um problema muito difícil para o país, que foi a pandemia do Covid-19. Então, muitas famílias ainda estão muito reticentes, até em receber as pessoas em seus domicílios. E por conta disso, naturalmente, isso impactou um pouco o nosso trabalho, considerando as outras operações que a gente tem feito, geralmente nos anos zero. E o censo não aconteceu no ano de 2020, em função da pandemia, que viemos concluindo ele agora, no início do ano de 2023. Então, especificamente no Piauí, a gente não teve tanta dificuldade como nós tivemos em outras regiões do país, nos centros de maiores áreas urbanas. E nós chegamos a fazer a coleta, concluir aqui no Piauí, ainda no mês de dezembro. Entretanto, a gente continuou com o trabalho para melhor qualificar essas informações, até porque durante o período de coleta que começou desde o dia 1º de agosto de 2022, os recenseadores de fato foram a campo. Antes, naturalmente, toda a equipe foi preparada tecnicamente. A gente chegou ao final de dezembro com a coleta do Piauí praticamente pronta. Inclusive, houve uma divulgação para o Tribunal de Contas da União naquele momento. E aqueles domicílios que os recenseadores e mais os supervisores que depois retornaram a este domicílio não conseguiram recensear essas pessoas, alguns por recusa, no caso do Piauí foi em torno de 1%, outros por as pessoas a gente não encontrarem ele no domicílio, tendo inclusive por mais de uma vez o recenseador e o supervisor tiveram que voltar, mas mesmo assim não encontraram pessoas qualificadas para responder. Às vezes encontra só criança, aí tem que ser pessoas que tenham um certo conhecimento mínimo da família e sejam pessoas que tenham uma idade mínima também para passar essas informações. E assim a gente tem retornado esse trabalho no sentido de a gente concluir esta operação nesse sentido. Mas todo o censo acontece esse resquício, ficam algumas famílias sem serem recenseadas. Todavia, o IBGE faz um tratamento estatístico para estas famílias que não foram recenseadas, que no caso do Piauí são 2,5%, considerando o Piauí como um todo, nós já atingimos 97,5% da população do domicílio que a gente está trabalhando. E esse número é um número mínimo
estatisticamente isso é tranquilo, porque os números poderão fazer a imputação destas informações sem nenhum prejuízo, nem para o município, nem para o Estado, ou seja, não há prejuízo para nenhuma administração nesse sentido.